O Volodymyr Zelensky afirmou que vai se encontrar em breve com Donald Trump. E o Eliseu Caetano vai trazer um pouquinho das expectativas para esse encontro. Vai ter torta de climão de novo, hein, Eliseu Caetano? Isso você consegue adiantar para a gente? Bem-vindo, meu amigo. Bem, a princípio não vai ter não, mas também não deve ter nenhum tipo de resultado final. Quem garantiu isso? Foi o próprio Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, viu? Muito boa tarde para você, meu querido Evandro Cini, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque nesse final de semana tem encontro marcado. Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão se reunir mais uma vez, dessa vez não lá na Casa Branca, na capital americana, Washington, D.C., e aparentemente sem torta de climão. Volodymyr Zelensky já está a caminho dos Estados Unidos e esse encontro vai acontecer na mansão de Trump em Mar-a-Lago. Para quem não sabe, Donald Trump despacha daqui. O nosso querido Zé Maria estava falando de Brasília, dos gastos públicos. Donald Trump implementou um negócio por aqui, Zé. De quinta a segunda, ele despacha do escritório que ele fez anexo à mansão lá que ele tem em Mar-a-Lago. Fica a alguns quilômetros daqui, dá para ir de trem para lá, inclusive. E aí, a entourage inteira vem da capital para cá, trabalham de quinta até segunda, e aí voam na segunda, final de tarde, início de noite, para a capital americana, Washington, D.C. Portanto, é aqui na Flórida que vai acontecer esse encontro de alto nível, voltado, segundo os mais chegados ao tema, para tentar aí avançar nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Em fevereiro, vamos completar aí 4 anos de guerra, né? E, infelizmente, centenas de milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas dos dois lados, centenas de mortos e de feridos também. A gente está tentando confirmar nesse momento o horário, porque nem a Casa Branca e nem o Palácio Presidencial ucraniano confirmam ainda o horário exato, mas o jornalismo da Jovem Pan estará de plantão e ficaremos de olho em tudo aquilo que vai acontecer lá. Bom, o que a gente sabe é o seguinte: esse encontro diplomático vai ser liderado, obviamente, pelos Estados Unidos, né? E o presidente ucraniano, ele vai trazer um novo documento. Não sei se vocês lembram, foi feito primeiro lá na ONU um documento com 24 pontos. Aí foi mandado para os Estados Unidos, né, para Washington, depois foi levado à Rússia, naquele encontro que Trump teve com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, lembram disso? E aí depois esse documento foi para a Ucrânia. A Ucrânia diminuiu para um documento de 19 pontos, voltou para a Rússia. Enfim, tá um vai, não vai, vai e volta. Esse documento já passou ali por diversas mãos e nada foi feito. A Rússia chegou a assinar um, a Ucrânia chegou a assinar outro, mas ambos não assinaram o mesmo documento de paz, que é o que de fato interessa, que é o que de fato importa. Daí o que a Ucrânia fez? Decidiram eles mesmos manufaturar um novo documento. Esse, de acordo com as informações dos mais chegados, como eu disse, a essa situação, também tem 20 pontos, ou seja, é muito parecido com os outros documentos que a gente acompanhou a feitura deles ao longo desses últimos meses. Só que esse, por enquanto, foi feito tão somente pelo lado ucraniano da força. Resta saber se a Rússia vai aprovar ele. E, claro, se Donald Trump também vai aprovar. Uma das propostas em discussão nesses 20 pontos inclui aí a criação de uma zona desmilitarizada e de livre economia no leste da Ucrânia, como parte de um cessar-fogo condicionado a um referendo ucraniano. Embora um dos pontos sensíveis, como o controle territorial de Donbás, da usina nuclear de Zaporizhia, permaneçam ainda sem consenso entre as partes envolvidas. Porque a Ucrânia não abre mão. Para ela, território que foi tomado pela Rússia durante esses quase 4 anos de guerra deve ser devolvido. A Rússia não quer isso. A Rússia pretende anexar essas terras. E os Estados Unidos estão tentando ali intermediar essa situação. Apesar dessas tratativas e tentativas diplomáticas, a guerra continua ativa por lá. Nas últimas semanas, tanto forças russas quanto ucranianas intensificaram seus ataques em vários setores do fronte, incluindo ataques ali a infraestruturas críticas e bombardeios com mísseis, refletindo o clima tenso que obviamente envolve aí qualquer guerra, né? Então, essa reunião aqui na Flórida, em Mar-a-Lago, que vai acontecer neste domingo, Cine, pode marcar um momento crucial, um momento divisor, né, nessa guerra que já dura aí quase 4 anos, né? E também na estratégia dos Estados Unidos. Vale lembrar que Donald Trump chamou para si
né, essa questão, né? Ele lá atrás, ainda durante a campanha política, falou: olha, assim que eu assumir, a guerra termina no dia 1. Assim que eu assumir. Era uma proposta, né? Era uma promessa de campanha. Ele ganhou a eleição, mas a guerra não acabou. Ele conta para os 4 cantos do mundo que conseguiu encerrar ontem ainda. A Casa Branca divulgou um relatório, né? 8 guerras ao longo desses 11 meses à frente dos Estados Unidos, à frente da Casa Branca. Mas essa específica que ele prometeu durante a campanha, essa ainda não. Então, eles vão avaliar diplomaticamente as estratégias que estão sendo usadas pelos Estados Unidos, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Os especialistas em relações internacionais por aqui estão todos, sim, acompanhando e com atenção esse caso, né, para a gente tentar chegar aí a um ponto comum, né? Será que essa reunião vai ter algum avanço significativo entre as partes ou vai ser mais uma reunião de divergência de valores? Bom, no domingo a gente vai saber, claro, aqui ao vivo na programação da Jovem Pan. Volto com vocês aí no estúdio. Bom restinho de 3 em 1. Opa, maravilha, seu Eliseu, obrigado pelas informações, pela participação conosco sempre. Bruno Musa, eu quero te ouvir sobre mais esse encontro. O Eliseu trouxe para a gente informação sobre as guerras com as quais o Donald Trump gostaria de acabar e disse que acabaria. No caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, esse objetivo não foi alcançado e também há uma dificuldade grande em se chegar a um resultado a partir dessas reuniões. Esse próximo encontro pode provocar algum cenário diferente do que já acompanhamos, no teu ponto de vista? A real é que não temos a mínima ideia. Esperemos que sim, que não seja mais uma conversa daquela, que a primeira que saiu, que foi transmitida ali em rede mundial, ela praticamente foi uma vergonha ali o que aconteceu, né? Não chegaram em nada, houve ali praticamente uma quebra de relação entre os dois, né? Uma situação que ficou até tragicômica. Espero que sim. A situação ela realmente é muito mais complexa. A Ucrânia ela se nega a devolver os seus territórios, o que obviamente é muito legítimo e é compreensível. Não faz sentido também, você foi agredido e você passa a ser obrigada num acordo de paz a devolver os territórios invadidos. Por outro lado, a Rússia não abre mão desses territórios, ao que parece até agora. E eu lembro muito bem, um dia, logo quando eu comecei aqui com vocês, que o Zé Maria comentou, Zé, me perdoe se eu errar aqui uma vírgula ou na outra, a respeito das intenções do próprio Putin de continuar dominando ali aquele território como um todo e, quiçá, até avançar um pouco do que são os limites territoriais da Rússia hoje e expandir um pouco como era até na época da União Soviética. Eu não duvidaria disso, eu concordo bastante com o Zé Maria. Eu acho que a gente não pode duvidar do que o Putin quer. Ele está há muitos anos no poder, ele mostra um autoritarismo forte, brutal. Eu conheço a Rússia, eu estive lá, realmente é um lugar que as pessoas têm medo de falar a respeito de política, de economia. E a gente viu esses dias países fronteiriços ali que pertenciam à antiga União Soviética, falando que alguns voos da Rússia estariam sobrevoando o território deles ali, coisa da Estônia e etc. Há esse confronto direto entre eles participarem da OTAN, ou melhor, a Ucrânia participar da OTAN, mas a OTAN querer continuar avançando em território que a Rússia considera dela, como esses territórios ucranianos. Então, perceba que a briga ela é muito dura. Agora, a grande discussão também está, será que Trump vai apoiar o Putin? E a gente sabe que ele não está para brincadeira, para que ele pare de financiar territórios ou países autoritários aqui como a Venezuela, e aí ele chancelaria essa sanha autoritária por lá de Putin? Não sei. Então eu acho que a situação ela é bem complexa e eu acho que ainda vai demorar um tempo. Rápido intervalo, na volta vamos falar também da União Europeia e das medidas com os Estados Unidos. Até já.